Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula de revisão de cálculo 2. Então aqui é revisão de funções diferenciáveis. Então temos aqui essa definição, sejam z igual a f de x e y uma função de duas variáveis e x0 e y0 um ponto no domínio de f. A derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0 é dada por dρ f sobre dρ x de x0 e y0 é igual ao limite de f de x0 mais Δx, y0 menos f de x0 e y0 dividido por Δx quando Δx tende a zero. Lembrem que lá no cálculo 1 nós tínhamos a derivada ordinária, que era dy dx, era definida pelo limite de f de x mais Δx menos f de x, aqui é dy dx, tudo bem, pessoal? Então, deixa eu só completar aqui. Sobre Δx, quando Δx tende para zero. Reparem que a definição de derivada parcial é muito parecida com a derivada ordinária, porque, na verdade, é a mesma definição, só que generalizada aqui para o caso de duas variáveis. A gente pode generalizar isso para quantas variáveis a gente quiser. Então, só que ao invés de a gente utilizar aqui a letra D, a gente vai utilizar o dρ, tudo bem? Se não me engano, em alguns estados o pessoal chama de del. Bom, então essa derivada parcial só vai existir se esse limite existir, é claro. E de maneira análoga, a gente pode definir a derivada parcial de f em relação a y, no ponto x0 e y0. Bom, a gente pode denotar a derivada parcial, então vamos escrever aqui, a derivada parcial como dρ f, dρ x, f de x, z de x. Então, tá aqui algumas maneiras, né, de você denotar as derivadas parciais aqui em relação a y, né? Bom, gente, então continuando aqui, vamos calcular algumas derivadas, só que aqui nós não vamos usar a definição. Nós vamos calcular a derivada pelas regras de derivação normal, como a gente fazia lá no cálculo 1. Só que agora a gente tem que estar atento que se a gente deriva em relação a x, então, por exemplo, dρ f, dρ x, temos que o y passa a ser constante. Então, por exemplo, aqui, derivada parcial de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x. Então, vou derivar o x normalmente, então vai ser 2x aqui, o x ao quadrado é igual a 2x, e a derivada de y ao quadrado vai ser considerada constante, então vai ser zero. Aqui vai ser a derivada de f em relação a y. Então, agora o x é constante, a gente deriva em relação a y, então vai ficar 2y. Bom, gente, então aqui nós temos essa função agora de três variáveis. Então, nós vamos ter a derivada em relação a x, em relação a y e em relação a z. Ou seja, não muda quase nada, apenas a entrada de mais uma derivada, porque nós temos mais uma variável. E isso ia ser, por exemplo, se a gente tivesse 4, teríamos 4 derivadas parciais e por aí vai. Bom, então aqui nós temos o seguinte. Derivada de f em relação a x vai ser igual a
y, que para a gente é constante, derivada do exponencial é a própria exponencial. Aqui, a derivada do expoente é 1. Então, está certinho aqui. Agora, a derivada de f em relação a y. Agora, nós vamos ter que aplicar a regra do produto, né? Porque eu tenho y multiplicado exponencial de x menos y mais e. Então, a derivada do primeiro, de y, é 1, vezes e elevado a x menos y mais e, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é ele mesmo. Só que aqui agora a gente aplica a regra da cadeia, e vezes menos 1. Se a gente quiser colocar aqui bonitinho, a gente derrom f, derrom y. Pessoal, a derivada está pronta, tá? Ela terminou aqui, você não precisava fazer mais nada. Aqui eu só vou escrever um pouco mais simplificado, só isso, não mudou grandes coisas. E, finalmente, agora eu vou até fazer de outra cor, a derivada parcial de f em relação a z. Então, aqui vai ser y é constante, derivada da exponencial é a própria exponencial, e a derivada de z é 1. Aqui deu igual a derivada parcial de f em relação a x, mas é pura coincidência, não tem nenhuma relação, então, por conta da natureza aqui, da lei de formação da função, isso não significa que sempre vai acontecer isso, tá? Então, não se apeguem a esse tipo de coisa. Bom, então, continuando. Deixa eu só tirar esse quadriculado aqui que eu faço só para me auxiliar na hora de... Pronto. Desculpem aí. Então, vamos lá. Então, seja f de A em R, A sendo aberto de R2 e x0 e y0 que pertence a A. Dizemos que f é diferenciável em x0 e y0 se e somente se existirem reais A e B tais que o limite de f de x0 mais h, vírgula, y0 mais k, menos f de x0, vírgula, y0, menos ah menos bk, sobre a norma de hk existir, né? Então, essa é a definição de diferenciabilidade. Tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem é esse A e esse B, e essas constantes aí, A e B. Então, beleza. Então, temos aqui um teorema, se f for diferenciável em x0 e y0, então f será contínuo em x0 e y0, ou seja, como lá no cálculo 1, diferenciabilidade implica continuidade, porém, o inverso não é verdade. A gente bem lembra que no cálculo 1, se a gente tivesse uma funçãozinha com um bico, ela poderia ser contínua, mas aqui ela não é diferenciável. Isso também vai acontecer com um gráfico de função de duas variáveis. Por exemplo, vamos pegar aqui um cone. Então, deixa eu desenhar aqui um cone. Então, eu vou desenhar um cone. Então, aqui, ela pode ser contínua, mas não é diferenciável. Bom, então aqui, nesse outro teorema, nós temos que seja f de A, que está contínuo em R2 em R, A aberto, e seja x0 e y0 pertencente a A, se f for diferenciável em x0 e y0, então f admitirá derivadas parciais nesse ponto. Gente, essas derivadas parciais serão justamente
esse A e esse B da definição no ponto x0 e y0. Então, esse teorema aqui vai demonstrar justamente que esse A e que esse B são as derivadas parciais. Gente, esse conteúdo foi visto em sala de aula, então aqui é só realmente para a gente relembrar. Para quem não é meu aluno, eu peço desculpas, mas o foco aqui são os alunos, né? E por conta dessa questão toda das aulas remotas. Bom, então continuando, uma condição suficiente para diferenciabilidade. Então agora eu tenho f definida num aberto de R2 em R e x0 e y0 pertencente a A. Aqui era A aberto, tudo bem? Se as derivadas parciais existirem em A e forem contínuas no ponto x0 e y0, então f será diferenciável neste ponto. Então agora, reparem que as derivadas parciais elas existem nesse aberto, e se elas forem contínuas nesse ponto x0 e y0, então f será diferenciável neste ponto. Tudo bem? Então, aqui é uma condição suficiente para a diferenciabilidade. Então, repare que a gente precisa ter que... Precisa que as derivadas parciais elas precisam existir no domínio da função e tem que ser contínuas no ponto x0 e y0. Então, a gente aí sim pode garantir que f será diferenciável naquele ponto. Bom, gente, então com as derivadas parciais, a gente consegue definir um plano tangente e uma reta normal. Então, o plano tangente é o gráfico da função de f, e a reta normal, uma reta normal, também é o gráfico de f. Isso tudo em relação a um ponto x0 e y0. Então, aqui tenho f igual a z igual a f de x e y, uma função diferenciável em x0 e y0. Então, o plano de equação z igual a f de x, 0 e y0 mais dρ f dρ x em x0 e y0 vezes x menos x0 mais dρ f dρ y de x, y0 vezes y menos y0 é chamado um plano tangente. Eu vou repetir a equação aqui, gente. Então, vai ficar z igual a f de x0 e y0 mais dρ f dρ x de x0 e y0 vezes x menos x0 mais dρ f dρ y de x0 e y0 vezes y menos y0. Então, só vou fazer aqui uma continha para a gente colocar esse plano no formato de plano que a gente está habituado a ver lá em geometria analítica. Então, eu tenho aqui, vou começar por aqui, então eu vou usar a notação f de x aqui, ó. Então, já começando a usar uma outra notação para simplificar, vezes x, vou pegar aqui dρ f, dρ y vezes y, então vou usar fy aqui, x0, y0, vezes y, aqui, ó, menos fx de x0, y0, vezes aqui
x0 e mais fy de x0, y0, y0, então aqui eu tenho que mudar o sinal. Tem um pequeno erro aqui, ó. Então aqui é menos. Então só estou fazendo só a continha aqui. Eu vou chegar a equação um pouco para lá, só para a gente diminuir também o tamanho dessa letra. E eu vou pegar esse z, passar para o outro lado também. Então, menos z igual a zero. Olha, ainda posso melhorar um pouquinho mais. Eu vou fazer aqui um abuso de notação só para simplificar. Então, eu vou tirar esse x0 e y0. Então, vai ficar f de x, que multiplica x, mais f de y, que multiplica y, menos z. Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama lá na geometria de D, que é uma constante, mais D igual a zero. Então, tem que o vetor normal aqui é o vetor f de x, f de y e menos 1. Bom, gente, eu cometi aqui um abuso de notação só para simplificar, para que a gente pudesse enxergar o que estava acontecendo. Bom, gente, se a gente tem um vetor normal e temos aqui um ponto, né, que é o x0, y0, f de x0, y0, um ponto do gráfico, então a gente também pode traçar uma reta normal a esse gráfico. Então, temos aqui essa equação. Então, uma reta que passa pelo ponto x0, y0, f de x0, y0, mais t vezes, o t aqui é um parâmetro, dρ f, dρ x, dρ f, dρ y, vírgula, menos 1. Percebam que esse aqui nada mais é do que o vetor fx, fy, menos 1, que nós vimos aqui, ou seja, só com uma outra notação. Bom, gente, por hoje é só. Então, até a próxima aula.